Agora a gente vai falar de força magnética, sobre carga e sobre fio reto. O que é essa força magnética? Eu vou pegar uma carga elétrica e vou lançar ela dentro de um campo magnético. Então, eu vou pegar uma carga e vou lançar dentro do campo magnético. Qual é a expectativa? O que eu espero que aconteça? Se você desprezar o campo gravitacional, se eu jogar uma carga dentro de um campo magnético, a expectativa é que essa carga atravesse em linha reta. Ou seja, não será submetida a nenhuma ação de força. Só que eu me espanto porque quando eu lanço essa carga dentro do campo magnético, ela desvia. Isto mostra para mim que quando a carga entrou dentro do campo magnético, esse campo magnético imprimiu à carga uma força que fez ela mudar a sua direção. Isso é muito importante, porque força magnética ela não acelera e nem freia uma carga. A única coisa que a força magnética é capaz de fazer é produzir desvios, mudança de direção. Então, essa força magnética ela faz um papel de centrípeta, de fazer a carga mudar a sua direção, sem alterar o seu módulo. Professor Paulo, como esta força pode mudar apenas a direção? Só tem um jeito dela mudar a direção. Quando a força for perpendicular ao vetor velocidade. Então, a força magnética ela sempre será perpendicular ao vetor velocidade, fazendo com que haja apenas mudança na direção. Então, vamos supor que a gente tem aqui linhas de força de um campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme, B. Dentro desse campo magnético, eu vou lançar uma carga. Uma carga aqui. Então, eu vou lançar ela aqui, sob velocidade V. O campo magnético ele é horizontal para a direita. B. Entre V e B, formou um ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Onde vai estar a força magnética? Sobre essa linha perpendicular a V e perpendicular a B. Perpendicular a V e perpendicular a B. Então, se o V e o B estão no plano do quadro, a força magnética ela será perpendicular ao plano do quadro. Ela vai estar ou saindo ou entrando. Perpendicular ao plano do quadro. O módulo dessa força, o módulo dessa força é força magnética é QVB seno de θ. QVB seno de θ. Então, a força magnética depende da carga, depende da velocidade, depende da intensidade do campo e do ângulo que é formado entre o V e o P. Quando que não tem força magnética? Ou sempre terá força magnética? Bom, é só você olhar a expressão e ver quais são as possibilidades dessa força magnética ser zerada. Quando que a força magnética é zerada? Quando eu lançar um nêutron. Se eu lançar um nêutron dentro do campo magnético, nós não teremos força magnética, ou seja, a partícula não vai desviar. A partícula tem que ser lançada. Eu não posso simplesmente abandonar a partir do repouso.
Se uma carga estiver parada, não vai ter força magnética atuando sobre ela. Só terá força magnética se eu lançar. E o seno do ângulo não pode zerar. Quais são os valores de seno, ou quais são os valores do ângulo para que o seno zere? 0 graus e 180 graus. O que seria 0 graus? 0 graus é quando a partícula é lançada paralela à linha, no mesmo sentido da linha. E 180 graus, quando a partícula é lançada paralela à linha, em sentido contrário da linha. Então, sempre que a partícula for lançada paralela à linha, nós não teremos força magnética. Tem carga, tem velocidade, tem campo, mas o seno do ângulo está dando 0. Partículas lançadas paralela à linha não tem força magnética atuando sobre ela, porque vai zerar o seno do ângulo. Tem que tomar cuidado com isso. Esta força magnética só muda a direção do vetor velocidade. Ela não é capaz de mudar módulo. Agora, existem situações particulares. Então, para θ igual a 90 graus. Para o ângulo de 90 graus. Isso implica que a força magnética vai ser QVB. 90 graus vai fazer com que o seno assuma o seu maior valor, que é 1. Isso vai fazer com que a força magnética seja máxima. Então, a força magnética máxima que age sobre a carga é QVB. Então, vamos colocar uma situação aqui, ó. X, X, X. Eu vou colocar um campo magnético aqui para explicar essa situação. Ó, isso aqui é um campo magnético, B. Eu vou pegar uma carga positiva e vou lançar ela desse jeito, com essa velocidade, para cá. Para onde ela vai desviar? Bom, para onde ela vai desviar, eu preciso de uma orientação. Qual é a orientação dessa força? A orientação é dada pela regra da mão esquerda ou regra do tapa, que é com a mão direita. Então, como é que é essa regra? Está aqui, ó. Fazer bom vestibular. Fazer bom vestibular. Fazer é força, bom é o campo magnético, vestibular é o vetor velocidade. Repare que o B e o V estão no mesmo plano. E a força magnética está num plano perpendicular. Então, sempre vai ser desse jeito. Então, os dois estão num plano e a força está perpendicular a esse plano. Então, para aplicar aquela orientação, vamos colocar alguns exemplos. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos aqui. Ó, vou colocar aqui exemplo A. Vamos supor que eu tenho uma carga positiva aqui. Para cá é o campo magnético. E para cá é o vetor velocidade. Eu quero saber para onde que atua a força magnética. Repare que naquele exemplo meu, tanto o B quanto o V estão no plano do quadro. Então, a força magnética ela vai ser ou saindo ou entrando, porque a força magnética sempre é perpendicular ao plano onde está contido o B e o V. Se eu fizer a regra da mão esquerda, ó, fazer bom vestibular. O B está para lá.
E o V está para baixo. Ó, B para lá, V para baixo. A força magnética vai dar saindo. De novo. B para lá, V para baixo. Força magnética saindo. Eu só posso mexer com o pulso. Os meus dedos têm que ficar nessa posição. B para lá, V para baixo, força saindo. Símbolo de saindo é pontinho. Então, a força magnética vai ser saindo. Outro exemplo. Suponhamos que eu tenha aqui uma letra B, uma carga negativa. Para cá, eu tenho a velocidade e o campo magnético ele vai ser entrando. B. Então, neste caso, o V está para lá e o campo magnético está entrando. E a carga é negativa. Então, ó, regra da mão esquerda ou regra do tapa. Deixa eu fazer a regra do tapa aqui. Ó. Como é que é a regra do tapa? A regra do tapa é mão espalmada. Eu acho a regra do tapa mais fácil. Só que eu estou tão acostumado a fazer a regra da mão esquerda, que eu acabo, na hora de fazer, eu acabo fazendo a regra da mão esquerda. A regra do tapa é ponta de dedo é campo magnético, polegar é a velocidade e a força é para onde você vai dar o tapa. Ponta de dedo é B, polegar é o vetor velocidade e a força magnética é para onde você vai dar o tapa. Então, olha esse aqui, ó. O B é para lá e a velocidade é para baixo. E o tapa vai ser para fora, saindo. B para lá, velocidade para baixo, tapa para fora, saindo. Símbolo de saindo. Tá aí. Neste caso, todas as vezes que a carga for negativa, todas as vezes que a carga for negativa, você vai fazer a regra normal, só que o sentido da força vai ser contrário do que der a regra. Nós vamos fazer a regra normal, só que o sentido da força será contrário do que der a regra. Então, vamos lá. Ó. Fazer bom vestibular. O B é entrando. B entrando. Entrando no plano do quadro. Então, ó, o indicador entrando. O V é para cá, para o meu lado. Está aqui. Para onde que deu a força? Deu para cima. Só que a carga é negativa. Então, eu vou desenhar ela para baixo. Então, para baixo vai ficar a força magnética. Repetindo. Regra do tapa. B entrando. Ó, B é ponta de dedo. B entrando. V para lá. Tapa para cima. Ah, por que desenhou para baixo? Porque a carga tem sinal negativo. A gente vai fazer mais agora mesmo, né? Vamos fazer esse, é o que eu coloquei aqui. A carga tá a velocidade está para a direita e o campo está entrando. Se eu fizer regra da mão esquerda, ó, fazer bom vestibular. O B entrando e o V é para lá. Para onde que deu a força? A força deu para cima. Força deu para cima. Se eu fizesse regra do tapa, B entrando, V para lá, tapa para cima. B entrando, V para lá, tapa para cima. Se ali o tapa é para cima, o que vai acabar acontecendo? Essa partícula, ela está vindo aqui, ela reserva a força para cima, aí ela vai desviar assim, ó. Ela vai passar a ter um movimento circular uniforme. Ela vai passar a ter um movimento circular uniforme. Então, neste caso aqui, ela vai ter um MCU. E a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta. Se eu desenvolver isso aqui, eu vou chegar nessa expressão. Habib me vê o quibe.
Habib me vê o quibe. Raio da circunferência. M, massa. V, velocidade. E o que? A carga. E o campo. Então, o raio é diretamente proporcional e inversamente proporcional à carga. Quanto maior a massa, maior o raio. Quanto maior a carga, menor o raio. Vamos fazer a aplicação disso num exercíciozinho. Faremos um experimento onde nós vamos testar a expressão Habib me vê o quibe. O Habib me vê o quibe permite que eu determine se o raio é grande ou raio pequeno, dependendo dos parâmetros. Então, nesse exemplo, eu estou lançando um feixe de prótons, elétrons e nêutrons. Aí, alguma partícula dessa desvia para cima, uma outra desvia para baixo e uma não desvia. Eu quero saber algumas coisas aqui. Eu quero saber quem é a partícula 1, quem é a partícula 2, e quem é a partícula 2, e quem é a partícula 3. Então, eu quero saber quem é 1, quem é 2, quem é 3. Então, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, eu tenho partícula que desvia para cima e desvia para baixo. O que isso significa? Que eu tenho carga positiva e eu tenho carga negativa. Tenho mesmo, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Beleza. Então, se eu tiver um exercício desse e todas as partículas desviarem para o mesmo lado, é sinal de que todas as partículas têm o mesmo sinal, ou positivo ou negativo. Ok? Então, tá ok. Agora, quem é quem na hora do dia? Qual é a diferença do próton e do elétron? O próton e o elétron têm a mesma carga, 1,6 10 a menos 19. Se o próton e o elétron têm a mesma carga, eu não posso comparar a carga. Estão no mesmo campo e entram juntos. Mas eles têm massa diferente. O próton tem muito mais massa que o elétron. Se o próton tem mais massa que o elétron, quem tem mais massa tem mais raio. Então, quem fez um desvio com raio maior é o próton, porque tem maior massa. Então, eu já descobri que o 3 é próton. Esse que não desviou é o nêutron, porque o nêutron não tem carga. Se o nêutron não tem carga, ele não vai sofrer força magnética. Então, vê se você entendeu. O 3 é próton porque ele tem um raio maior. Ele fez uma curva mais aberta. Por que o próton tem raio maior? Porque ele tem maior massa. O elétron tem raio menor. Então, ele vai fazer um raio. Ele tem massa menor, então ele vai ter um raio menor. E o 1, então, portanto, é o elétron. Eu quero fazer uma outra pergunta, que seria uma pergunta um pouquinho mais difícil. Já que aqui tem um campo magnético, qual é a orientação desse campo magnético? Qual é a orientação deste campo magnético? Para você descobrir isso, você vai fazer regra do tapa, que é com a mão direita, ou regra da mão esquerda. Só que você vai descobrir o sentido do campo, do campo, do campo. Então, vamos lá. Vamos fazer regra da mão esquerda primeiro. As partículas entram assim. Então, ó, fazer bom vestibular. Se elas entram assim, o dedo médio é para lá, ó, porque entra assim. Você está vendo que o próton desvia para baixo? Então, o próton recebe uma força para baixo. Então, o polegar é para baixo. Então, o dedo médio é para frente, o polegar é para baixo. Aí, ó, o campo deu saindo. O campo deu saindo. Se eu fizer a regra do tapa, o próton não entrou assim e desviou para baixo, então ele recebeu um tapa para baixo. O tapa é para baixo.
Só que ele entra assim, então o polegar é para lá. O polegar para lá, então ele vai ficar assim, ó, entrou assim, recebeu um tapa para baixo. Aí a ponta do dedo ficou apontada para onde? Para frente, o que significa que o campo é saindo. Pontinho, campo magnético saindo. Daí. Tem grande aplicabilidade o Habib me vê o Kibe para os vestibulares.